novamente juntos para seguirmos com a leitura do livro Tramas do Destino, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, sob a psicografia de Edivaldo Franco. No capítulo anterior, eu recomendei a vocês que buscassem aqui no canal 2 livros. Um é Novos Rumos da Medicina e o outro Psiquiatria em Face à Reencarnação. Os dois do Dr. Inácio Ferreira, escritos ainda durante o tempo que ele estava encarnado, em que ele era diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Ali vocês vão ver inúmeros casos resolvidos de pessoas com sérios distúrbios psiquiátricos gerados por obsessão, completamente resolvidos e curados. É muito importante saber, para a gente poder identificar um caso desse, num amigo, num familiar, e poder acudir em tempo. Mas vamos ao livro. Esperanças Rechaçadas. O Sr. Rafael, sopitando toda a frustração que o macerava interiormente, fez-se mais arredio, completamente antissocial, mesmo entre os que lhe compartiam as enfermidades, pelo impositivo coletivo dos resgates imperiosos. A instâncias da gentileza e, quanto possível, da assistência fraternal autêntica de Cândido, que se lhe afeiçoara, como tentara repartir sua bondade com todos, entregou-se à crua melancolia e à funda revolta. Tudo quanto se encontrava em potencial nos recessos do ser, que trazia um germe de pesadas cargas da animosidade e da acrimônia, contribuiu para que se consumisse na combustão da prova, que recebeu com rebeldia superlativa. O tempo não lhe conseguia produzir o milagre da resignação, nem lhe ofertava o tesouro da humildade. Ânimo acerbado, quase violento, fez-se elemento pernicioso no hospital, inclusive dificultando o trabalho dos médicos, enfermeiros e funcionários da casa, com os quais implicava, sempre queixoso. Não conseguia ocultar a mágoa da vida que o traía sistematicamente, gerando, vez ou outra, por parte dos outros, um clima de hostilidade contra ele mesmo. Cândido, que o atendia com o devotamento de irmão leal, não logrou, mesmo a longo prazo, modificar-lhe as disposições negativas. Paciente, conselheiro, o respeitável auxiliar da saúde era o exemplo da força do amor, capaz de demover pelos exemplos as mentes mais duramente fixadas ideias negativas. Os pacientes amavam-no com gratidão. Ele sabia dispensar essas importantes migalhas do bem, que são valiosas em qualquer situação, particularmente nos transes morais que surpreendem e desgastam as criaturas. Alegre, sem cultivar a balbúrdia, era bondoso, sem alarde, trabalhando por espontâneo interesse, sem receber quaisquer acréscimo, além dos parcos vencimentos de que se provia, com nobreza, a subsistência da própria família. Se as atitudes do hospital se padronizavam pelo culto ao dever retamente cumprido, sua vida familiar recatada atestava-lhe excelentes qualidades morais, se acaso a vida pública já não o fizesse. Pai extremoso, era conhecida a sua postura moral, tornando-se homem de conduta padrão no lar e na rua, exemplo de discreto e humilde cultor dos caracteres do verdadeiro homem de bem. A esse tempo, as conquistas da ciência ofereceram à humanidade, mercê da bondade paternal de Deus, que a tudo provê, a descoberta e consequente terapêutica mediante as sulfonas, que se acrescentavam como um filão de esperança para os portadores do mal de Hansen. Não obstante o pessimismo do Sr. Rafael, recebeu as notícias auspiciosas com sarcasmo, mordacidade infeliz no seu habitual estado de rancor pela vida. Simultaneamente, a técnica, a serviço da saúde, transformava os velhos hospitais em colônias alegres, onde se podiam formar grupos e comunidades equilibrados, seguindo-se, no Brasil, experiências exitosas de outros países da Terra. Os pacientes do lazareto, em que se demorava o Sr. Ferguson, foram transferidos de local, desfrutando todos de uma ampla área verde urbanizada, onde recomeçariam o ciclo de vida ao ritmo da esperança nova, com possibilidades de regressão da doença. Já se assinalavam então as primeiras licenças e as liberações dos pacientes que se tornaram não contagiantes, ensejando-se retomassem ao convívio social. Depois da descoberta das sulfonas, os pacientes deixaram de transmitir a doença e por isso podiam voltar à vida familiar e até mesmo ao trabalho. Foi um avanço da medicina da época.
Continuando. Certamente muitos eram rechaçados e voltavam à colônia deprimidos, enquanto outros, menos mutilados, que podiam ocultar o mal, se reintegravam na sociedade, tentando novo ajustamento, não fosse as imensas feridas que lhe ficavam na alma em forma de terríveis traumas psicológicos e morais. Aguilhoado pela lepra mista, isto é, nervosa e tuberosa, o Sr. Rafael não fruía a aventura de pelo menos amainar a Morféia, desde que lhe afigurava impossível debelá-la. Ignorava e teimava por ignorar o valor da contribuição pessoal, através do cultivo das forças superiores, pelo pensamento edificado no bem, suscetíveis de reavivar as energias físicas e mentais, como se adquirirem créditos, graças à submissão resignada com que se minoram os gravames sofridos e se reorganizam os mapeamentos do determinismo espiritual, modificando-se inclusive, não raro, os quadros patológicos, as linhas do destino, as diretrizes da vida. Aspirando as vibrações inferiores e infectas que dele mesmo emanavam, quais sucumbia como um corpo em deformação e a alma mutilada, encarcerada em concha do orgulho ferido. Suas alegrias eram correspondência do lar, na qual a esposa e a família ocultavam as agonias sofridas, apresentando-lhe um quadro irreal de ventura, que em verdade não existia, objetivando diminuir-lhe as penas de autoflagelação. Era essa a forma de animá-lo, fortalecendo para a esperança que ele se negava. Em contrapartida, ferreteado pela intempestiva animosidade, suas cartas eram sombreadas pelas perspectivas sempre negras carregadas de fel. Desde o princípio proibira determinantemente à família de visitá-lo, asseverando que a desobediência a essa ordem redundaria em terrível ofensa para ele. Desejava ser recordado conforme viver em casa, não na condição de um pária, um réprobo assinalado por deformações que já lhe afeavam a aparência do corpo. A vaidade fútil e vã permanecia nele mais terrível e odienta do que a própria enfermidade. Em si mesmo, as doenças morais são mais nefastas, porque decompõem o homem de dentro para fora, ao inverso das outras de ordem física. Durante esse tempo, com habilidade e persistência, Cândido deixou revelar a sua condição íntima de fé religiosa. Embora respeitasse o culto que se oficiava no hospital, silenciava quanto às próprias convicções. Em intimidade com o Sr. Rafael, fez delicadas abordagens, revelando sua confissão espírita. Em contínuas conversações esclareceu quanto aos postulados centrais da doutrina de Allan Kardec, insistindo no tema do ensino das leis de causa e efeito, fatores centrais e causas para as reencarnações, por cujo mecanismo se podem explicar todos os problemas humanos e sociais vigentes na Terra. O obstinado interlocutor, apesar de ouvi-lo com respeito e admiração, de que Cândido se fizera credor, aumentava, fixando-se nas ideias negativas e preconceituosas, tentando afastar o medicamento que lhe era oferecido por misericórdia celeste. E porque preferisse a condição de desventurado, em clima psíquico de pertinaz irritação, tornou-se frágil, tornou-se fácil joguete dos inimigos desencarnados, que o espreitavam e perseguiam, nele se estabelecendo dolorosa parasitose obsessiva que já o apoquentava, induzindo-o hipnoticamente a uma posição odienta entre todos, distante um passo da loucura total. Não obstante, o incorruptível amor de Deus não o desamparava, como ninguém deixa à mercê da própria sorte. Meus amigos, a atitude mental ajuda a gente a superar os problemas físicos. Uma pessoa que está sempre se queixando, o seu mal parece aumentar, sua carga fica mais difícil. Já para os otimistas, tudo parece mais fácil, mais rápido, mais fácil de resolver. Por hoje ficamos aqui com essas preciosas lições. Aguardo a todos na sequência desta leitura.